A paz do Senhor, igreja. Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Versículos 1, versículo 2 e versículo 3. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela vida espiritual dessa igreja, dada pela presença daquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez. Eu glorifico ao Senhor. Quero desde já agradecer a irmã que me fez o convite. Através dela, nós tivemos o primeiro contato. Cadê ela? Está aqui? Ah, você, Deus abençoe. Grazi, né? Deus te abençoe. Prazer te conhecer. Eu conheci a pastora Juscelia e o pastor Oséias há muitos anos atrás. Eu era uma menina ainda. E a minha avó, que já dorme no Senhor... Gente, eu ainda sou uma menina, vocês não estão entendendo? Olha meu rostinho de 18. E eu olhei aquilo e falei, gente, uma mulher pregando. Que coisa, uma mulher pregando. E minha avó ficou tão apaixonada com a senhora. E toda oportunidade que tinha, a Jocely vai vir. Aí a mulher que prega, aí meus irmãos falavam assim, é a esposa do pastor engraçado? Pelo jeito continua, né? E eles ficavam lá em casa e eu ficava tão admirada. Hoje, eu e o Boaz, nós éramos recém-casados, eu acho, da última vez, que já faz 16 anos, nós já temos 16 anos de casados. Eu tenho 2 filhas, a Carolina e a Laura, que ficaram em Caratinga com os meus pais. E nós hoje estamos servindo a Jesus em Belo Horizonte. Então, para nós é uma alegria estarmos aqui. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéreo, que não destes a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama. Tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Querida igreja do Senhor, quando nos foi dado o direcionamento para esse texto, eu perguntei ao Senhor o que especificamente Ele quer falar para nós essa noite. E o Senhor me levou especificamente ao versículo 1. O versículo 1 do profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico. É um texto em que o profeta Isaías começa denunciando Israel. O capítulo 1 do profeta Isaías é um capítulo pesado. Ele denuncia um povo que Deus escolheu, separou, poupou, cuidou, formou, fez crescer, deu terra, deu tenda, deu casa. O Senhor deu filhos, o Senhor deu fruto. O Senhor deu sacerdotes, o Senhor deu juízes, o Senhor deu profetas. Mas aquele povo não estava respondendo a Deus da maneira como Deus tinha expectativa que eles respondessem. Então, todas as vezes que uma nação está em causa, é tempo de Deus levantar profetas. Todas as vezes que um povo se cala, é a vez do Senhor levantar profetas. E Isaías foi um deles. Quando Isaías chega no capítulo 54, Isaías diz pelo Espírito Santo. Ele está dizendo ao povo de Israel. Mas a Bíblia ela é feita assim. Todos os livros eles são escritos para um destinatário primário. O que é um destinatário primário? É o povo ou a pessoa a qual aquele texto foi destinado especificamente em primeira mão. Mas toda a palavra, ela é destinada a nós, igreja do Senhor, como destinatários secundários. Então, de Gênesis a Apocalipse, essa palavra é para você. Essa palavra é para nós, essa palavra é para mim. Então,
quando nós chegamos no livro do profeta Isaías, nós precisamos entender o contexto, que foi esse que eu acabei de dizer. Israel estava em crise, Deus levanta profetas, e Isaías é um deles. E Isaías é um profeta que fala e fala muito acerca da pessoa de Jesus que viria. E logo após, da mesma maneira que ele fala da situação atual, ele fala da restauração do povo de Israel. Mas no capítulo 54, ele começa dizendo: canta alegremente, ó estéril. Canta alegremente, ó estéril. Ele podia ter dito: canta alegremente, ó Israel. Cantem alegremente, mulheres. Cantem alegremente, ó homens da casa. Cantem alegremente, sacerdotes. Mas ele não diz assim. Ele diz: canta alegremente, ó. E aí ele faz uma denúncia. Canta alegremente, ó estéril. Quem é a estéril? Estéril é alguém incapaz de frutificar. Quem é a estéril? Estéril é a personificação de uma pessoa, de um servo de Deus, que não consegue corresponder à expectativa da semente do Senhor. Canta alegremente ou estéril. Como se descobre que é estéril? Se descobre que é estéril através de um diagnóstico. Se descobre que é estéril através do tempo que vai passando. Chega o tempo da frutificação e alguém descobre que não consegue frutificar. Chega um tempo que essa pessoa procura um especialista e diz: há algo de errado comigo. Ele não está dizendo: canta alegremente você que não quer gerar. Não. Ele não está dizendo: canta alegremente você que não tem interesse em gerar. Ele está dizendo: canta alegremente você que não tem estrutura para gerar. Canta alegremente e não precisa pensar que você não gerou, que você não frutificou, que nada aconteceu, que você não consegue chorar, que você não consegue falar língua estranha, que você não consegue cumprir o ministério, que você não consegue receber aquilo que te foi prometido, porque você não quer, ou porque Deus é ruim, ou porque você está, de alguma maneira, simplesmente desacreditando. Mas há uma denúncia do Espírito. O Espírito está dizendo assim: canta alegremente, porque eu tenho uma denúncia. Há muitos do meu povo que são estéreis. Muitos do meu povo são estéreis. Ele podia ter chamado pelo nome, mas ele chamou de estéril. E quando Deus chama por algum adjetivo, ele está chamando atenção para aquela condição. E ele está dizendo: estéreis. Preste atenção. Canta alegremente, ó estéril. Sabe o que Deus está dizendo? Eu conheço a sua estrutura por dentro e por fora. E eu sei que você, por algum motivo, não tem condição, ou seja, é incapaz de frutificar na minha presença. Por quê? Quem é estéril não tem a saúde emocional equilibrada. Por quê? Porque a saúde emocional desequilibrada impede o funcionamento correto do organismo. Quem é estéril por alguma depressão, quem é estéril por causa da síndrome do pânico, quem é estéril por causa da raiz da amargura, quem não tem condição de gerar por causa da dor
porque te feriram, porque você não tem condição de gerar por causa daquilo que te aconteceu lá na infância, porque você não tem condição de gerar por causa do abuso que você ainda carrega feridas dentro de si por causa dele, você não tem condição de gerar. O Senhor diz: eu sei que tudo aquilo que te acometeu no seu intelecto, na tua mente, no teu emocional, na tua alma, te feriu a ponto de derrubar a tua estrutura que te fazia gerar, e você não consegue mais gerar. Você é estéril porque sua saúde emocional caiu, desestruturou o teu ventre espiritual, e você não tem condição de gerar. Eu sei, eu sondo tua mente, tua emoção, teu coração, tuas madrugadas, seu dia, sua noite. Eu estou vendo sem que antes você pense. Eu estou sabendo do diagnóstico, e eu tenho uma denúncia para que todos ouçam. Ficastes estéril por causa da falta da saúde emocional que você tem hoje. Porque alguém se torna estéril porque uma saúde física ficou debilitada. Todo mundo sabe que uma criança que não tem boa saúde física, ela não se desenvolve corretamente, nem em estatura e espiritualmente falando, nem em graça. E é impossível um útero espiritual infantil conseguir gerar. Para gerar, precisa crescer. Para gerar, precisa amadurecer. Para gerar, precisa suportar a dor do crescimento. Para gerar, mas tem gente que não recebe nutriente necessário para crescer. É privado do crescimento. Por algum motivo, a sua saúde física, que essa eu digo por saúde espiritual, foi abalada. Enganaram, mentiram, não deram a você de comer aquilo que a sua alma verdadeiramente precisava. Mas como Jó, o Senhor aparece a você num redemoinho. Por que redemoinho? Porque quando o vento vem, ninguém sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. Quando o vento vem, a gente só percebe o que ele fez depois que está feito. E o Senhor apareceu a muita gente aqui por um redemoinho e diz: deixa eu te mostrar quem eu sou de verdade, para que no meio da aflição você possa crescer de verdade, para que o seu útero espiritual possa amadurecer de verdade, para que você tenha condição de gerar sem abortar. Ô estéril, você é estéril porque você não tem disposição para sofrer. Sabe por quê? Porque orar até que algo aconteça, até vir uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, dói. Ficar de joelhos dobrados é desconfortável. Dói a coluna. Te priva de muita coisa. E tem gente que não tem disposição para sofrer. Uma mulher grávida que está gerando, ela sabe que o incômodo vai vir de maneira ou outra. Porque foi o Senhor que disse que multiplicaria as dores de parto. Então ela sabe que por mais que a gravidez foi 100% boa, na hora do parto a dor vai vir. Aí quem não tem disposição para doer, quem não tem disposição para ver sangue, quem não tem disposição para carregar o peso, quem não tem disposição para mudar a forma com que fala, com que se veste, para mudar a ordem da casa, porque o fruto está vindo. Quem não tem disposição para abrir espaço na vida íntima dela e dizer: vou deixar de fazer para mim e vou fazer para ele.
não frutifica. Porque frutificar exige de você disposição. E pode ser que alguém que é estéril falte nele saúde espiritual. A saúde espiritual, ela é diretamente proporcional à disposição da busca. A saúde espiritual é diretamente proporcional à disposição para a oração, à disposição para o conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais preguiça espiritual, menos imunidade espiritual você tem. O que é preguiça espiritual? Preguiça espiritual é levar aquela vida morna. Fazer só obrigação. Só aquilo para sua consciência não ficar pesada. Eu vou orar 2 minutinhos antes de dormir, só para minha consciência não ficar pesada, só para ter certeza que Jesus ainda está aqui. Mas aí a imunidade fica baixa. Quando chega a tentação, a saúde espiritual está ruim. Ela não resiste. E você que estava andando começa a rastejar. Espiritualmente falando. Como um corpo que não se nutre vai conseguir gerar? Deixa eu dizer. Sabe o que nos falta? Sabe o que nos falta para cantar? Nos falta poder. Sabe o que nos falta para continuar orando? Nos falta poder. Sabe falta poder. Sabe o que nos falta para ganhar todo Viçosa para Jesus? Nos falta poder. Sabe o que nos falta? Nos falta poder. E como que se adquire poder? Boca no pó. Como se adquire poder em santidade? Como se adquire poder com a Bíblia aberta? Como se adquire poder em obediência ao Espírito? Como se adquire poder? Como que se adquire poder? Abrindo a boca e dizendo: Espírito Santo, me enche. Quero que o Senhor me tome e faça de mim aquilo que o Senhor quiser fazer. Espiritual e de crer não tem como gerar. Mas no capítulo 54, para as estéreis e para os estéreis, dizendo: estéreis, eu tenho uma ordem para vocês. Estéreis, todos aqueles que não conseguem gerar, escutem. Todos aqueles que já não choram na presença de Deus, escutem. Todos aqueles que não creem mais nas promessas, escutem. Todos aqueles que não têm saudades do céu mais, escutem. Os desanimados na fé, escutem. Santo a nós. Não é ordem, Senhor. Aí o Senhor diz: eu quero que os vossos ventres espirituais sejam abertos. Eu desejo que vocês voltem a chorar de novo. Eu espero que a minha semente ache guarida em vossos corações. E como que tudo aquilo que eu quero eu faço? Como tudo aquilo que eu quero eu executo? Como tudo que eu quero eu faço acontecer? Eu dou a todos os estéreis dessa casa uma ordem.
cantar. Qual é a ordem, Senhor? Cantem. Qual é a ordem, Senhor? Louvem. Qual é a ordem, Senhor? Abrem a boca, abram a boca e comecem a glorificar o meu santo nome. Primeiro ele tem uma denúncia, depois ele tem uma ordem. Primeiro ele tem uma denúncia, estéreis. Depois ele tem uma ordem, canta. Essa ordem ela se divide em duas partes. A ordem, a igreja pergunta o que eu faço e como faço. A igreja pergunta o que eu faço e como faço. E ele responde o que eu faço. Ele diz, canta. Como pode uma estéril cantar? Porque esterilidade na Bíblia é sinônimo de vergonha. Esterilidade na Bíblia, deixa eu te trazer a realidade do texto para que você entenda o que o Senhor está dizendo. Esterilidade na Bíblia é castigo. Esterilidade na Bíblia é sinal que o Senhor não vai dar continuidade àquela descendência. Que o Senhor não se agradou daquela casa e daquele ventre. É por isso que as mulheres de Israel temiam em ser estéreis. É por isso que o choro de Ana foi tão profundo, mas ela não era estéril. O Senhor havia cerrado a madre. É por isso que cerrar a madre é uma arma tão potente para aquelas mulheres, quando o Senhor queria que elas se entregassem a Ele. Mas como uma estéril pode cantar, existem vários tipos de cânticos, sim ou não? Você pode cantar de tristeza. Você pode cantar angustiado. Você pode cantar pedindo justiça. Mas o Senhor está dizendo, espera, porque eu tenho o que fazer e como fazer. O que fazer? Cantar. Como fazer? Como cantar? Alegremente. 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 Não quero cânticos imprecatórios dizendo mata meu inimigo. Não quero cânticos de lamento dizendo por que fizestes assim. Não quero cânticos de luto dizendo me leva, Senhor. Eu quero cânticos alegres na boca do meu povo. Eu quero cântico de júbilo na boca do meu povo. Eu quero cântico de festa na boca do meu povo. Ah, sabe o que o Senhor está dizendo ao meu espírito? A Bíblia diz que quem está alegre, cante. Quem está triste... Mas o Senhor está dizendo, vocês já oraram, não já? Agora, antes de ver o fruto, antes de ver a terra dar o seu fruto, antes de ver a terra dar o seu fruto, a ordem do Espírito para essa igreja é, preciso ouvir de vós, do fundo da vossa alma, um cântico de louvor ao meu nome. Preciso ouvir de vós, saindo do vosso espírito, um cântico de júbilo a mim, o general que nunca perdeu uma batalha. Preciso ouvir do meu exército um cântico espiritual saindo dos vossos lábios. Aí você diz, mas ainda não geramos, a terra ainda não floresceu, meus filhos ainda não voltaram para a tua casa, a promessa ainda não se cumpriu, o Senhor ainda não me curou, eu ainda estou triste, eu ainda não durmo a noite inteira. Aí o Senhor está dizendo, não estou perguntando, estou ordenando a esta casa, cantem, cantem, porque eu quero ser adorado no alto e sublime trono. Cantem! Ele faz uma denúncia e ele dá uma ordem. Ele faz uma denúncia, eu preciso do tecladista. E ele dá uma ordem. Ao que está assentado no trono, eu vou deixar você adorar, e ao Cordeiro
seja o louvor. Você ainda não sabe o que Ele vai fazer, mas cante com a alma. Seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus. sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. a Ele a glória, pra sempre, amém. Sabe por que que você adora? Sabe por que que a gente adora? Porque a alegria do crente, ela não é um sentimento, preste atenção. A nossa alegria, ela não é sentida. A nossa alegria é entendida. A alegria do crente não é um sentimento. A alegria do crente é um entendimento dado pelo Espírito de Deus acima de todas as circunstâncias. Aí a estéreo está cantando. Aí o Espírito de Deus está dizendo agora: te darei os motivos pelos quais mandei você cantar. Primeiro fiz uma denúncia, depois vos dei uma ordem. Agora dou a vocês os motivos pelos quais vocês precisam cantar. Que motivo, Senhor? Volte um capítulo na Bíblia. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Por que que esse povo está reunido? Por quê? 61 anos chorando? Que Deus é esse? 61 anos falando que Ele vem? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Pode começar a cantar.
era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum, era desprezado. Aí o Espírito de Deus está perguntando: sabe o motivo? Deixa eu te dar o motivo, ó depressivos, ó síndrome do pânico. Deixa eu dar o motivo para vocês, ó desprezados, ó aqueles que ouviram dos vossos pais, você não podia ter nascido, aqueles que foram abusados, aqueles que foram desprezados, aqueles que tiveram uma aliança rompida. Deixa eu falar uma coisa, ele foi desprezado. Deixa eu te falar uma coisa, foi dito como o mais indigno entre os homens. Ele foi tido como o mais indigno entre os homens. Ele, no capítulo 53, homem que muitos escondiam o rosto para ele, dele não fizemos caso algum. Aí o Espírito de Deus está dizendo: teu mestre já foi desprezado por você. O teu mestre já foi açoitado por você. E por causa disso, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Canta, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu dizer uma coisa, ó coluna que não quer se dobrar, deixa eu dizer uma coisa, ó saúde espiritual que não anda, deixa eu dizer uma coisa, hormônios descontrolados, deixa eu dizer uma coisa, câncer, deixa eu te dizer uma coisa, diabetes, pressão alta, deixa eu dizer uma coisa, Ele levou sobre si. Ele tomou tudo que me impedia de gerar. Ele tomou tudo que me impedia de gerar. Ele tomou tudo que me impedia de gerar. Ele tomou. Ah, Senhor, mas o meu problema não é saúde emocional. O meu problema não é nem saúde física. O meu problema é que eu não tive acesso à saúde espiritual. Até agora eu estou perdido. Todos os nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Chegou o tempo. O tempo é esse. É tempo de se encher do Espírito. É tempo de se encher de poder. É tempo de se encher da palavra. É tempo. Ele, o Espírito, te dá saúde espiritual. Te dá condição de orar mais um pouco. Te dá condição de jejuar mais um pouco. Te dá condição de te empurrar para o quarto de oração e dizer: fica aí, porque hoje eu tenho comida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não preocupa com a sua dispensa agora. Não preocupa com o seu sapato agora, nem com a mensalidade do seu menino, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antes de te prover, Ele quer te mover. Antes de te prover, Ele quer te encontrar. Antes de te prover, antes de te prover, Ele quer te abraçar, quer colocar a tua cabeça no peito dele e dizer: chora, chora estéril, chora estéril, chora estéril. Quão profundas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável. Canta estéril, canta estéril, canta estéril, canta estéril. Você vai gerar. Canta estéril, porque o Senhor está curando o seu útero espiritual. Canta estéril, porque a semente está rompendo na terra. Canta estéril, porque eu visitarei o seu ministério. Canta estéril, porque visitarei a tua família. Canta estéril. Quão insondáveis
seus juízos e seus caminhos. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-nos à sala do trono, Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Ah, Senhor, mas eu não vou conseguir gerar, porque aquele que não tem disposição para sofrer não gera. Sabe por que eu não tenho disposição para sofrer, Senhor? Porque eu não vou conseguir suportar. Aí o Espírito está dizendo: eu já mandei você cantar estéreo, e eu vou te dar um motivo agora. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Então canta estéreo. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Canta estéreo. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez uma injustiça, ele suportou por você. Canta estéreo. E nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, e ele suportou com disposição para sofrer, para que você gere estéreo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a tua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor disse: eu vou dar meu filho para ser chicoteado, para ser cuspido. Eu vou dar meu filho para ser esbofeteado, para ter suas mãos e o lado perfurado, para ter seus pés perfurados também. Eu vou dar meu filho para ser escarnecido, para que vocês consigam sofrer as dores pelas quais vocês precisarão passar, mas eu vou fazer com que vocês frutifiquem, diz o Senhor. Por isso canta estéreo, canta estéreo, canta estéreo. Fechando eu os olhos meus, posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me conformo. Quando eu penso nisso eu choro, e ainda estou ali parado.
das suas mãos. Eu lembro, olha pra cruz, mãos que um dia Ele estendeu pra curar. Olha o cântico da estéreo mudando, ó. Mãos que um dia Ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, furadas. É motivo de tristeza? Não. Olha o que o cântico vai mudar agora, ó. Cicatrizes que provam que Ele precisou. Canta, igreja! Pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer. pra que eu pudesse ser livre. Ao terceiro dia, ao terceiro dia, ao terceiro dia, e tendo Jesus ressuscitado, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ele apareceu aos 11. Ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu aos 500. Ele andou por mais 40 dias na terra. E os apóstolos com ele, dizendo: não nos deixa não. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração Para pousar, fazem-me morar na permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. Aí Jesus está andando, os apóstolos atrás. Aí ele diz assim: mas não compete a vocês saber os tempos e as estações determinadas pelo meu Pai. Não. Eu não quero mais que vocês me questionem sobre quando eu vou fazer, sobre como eu vou fazer. Eu não quero mais que vocês me questionem porque vocês estão andando comigo até hoje para saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Não. Não é essa a proposta do meu reino, não. Aí Jesus para. Imagino eu que Jesus olha fixamente para o olhar de cada um deles. Eles estavam amedrontados, ainda abatidos. E Jesus começa a falar dizendo: mas eu não vou deixar vocês saberem de muita coisa não, tá? Mas recebereis, mas eu darei a vocês. Eu darei de graça. Quem recebe é de graça, é gratuito. A virtude. O que é virtude? Capacidade de executar uma função com excelência. Deixa eu repetir. Capacidade de executar uma função com excelência. Capacidade de expulsar demônios. Capacitação para falar em novas línguas. Autoridade espiritual. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pisarão em serpentes e escorpiões. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Qual que é a pergunta de Isaías? Quem
deu crédito à nossa pregação. Qual que é a resposta de Jesus? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E por causa disso, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Porque enquanto ele falava essa frase, os pés dele se deslocaram do chão. Ele começa a subir. Os discípulos olham de boca aberta, e até que uma nuvem encobre Jesus. Quando uma nuvem encobre Jesus, os apóstolos querem desesperar, mas Deus já havia mandado 2 anjos do esquadrão celestial. Eles cutucam os apóstolos e dizem: varões galileus, por que que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer para buscar vocês. Qual foi a ordem, Pedro? Qual foi a ordem, Tiago? Qual foi a ordem, João? Eu lembro que ele disse: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Vamos voltar para o cenáculo? Vamos voltar, André? Vamos voltar. Vamos voltar, Tiago? Vamos voltar. Vamos voltar, Felipe? Vamos voltar. E mais quem? As mulheres que quiserem vir agora podem. As crianças que quiserem vir agora podem. Todos os que quiserem vir agora podem. Lembra, o véu do templo se rasgou quando ele deu o último brado. Isaías, porque é mesmo que você está mandando a gente cantar. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Mas, Senhor, somos tão pequenos. Aí o Espírito está dizendo: estende a tenda. E não é uma tenda frouxa, para quando vier um vento ou uma chuva ela cair, não. Firme essas estacas. Tem um tempo, um lugar para orar. Não importa se é 6 horas da tarde, ajoelhado dentro do seu banheiro, se é 3 horas da manhã, no seu escritório de oração, se é de 11 ao meio-dia, na pia da cozinha. Ore, firme essas estacas. Ele está chegando. Porque transbordarás. Sabe o que é transbordar? Vai encher tanto, vai encher tanto, vai encher tanto, que não vai caber. Mesmo depois das estacas firmes, mesmo depois da tenda ampliada. Lembra disso, Pedro? Lembra disso, João? Então ajoelha aí no cenáculo e começa a orar. Porque se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. se eu orar, Deus vai entrar na cova e o leão vai dormir. Eu imagino o povo lá no cenáculo dizendo: que doideira é essa que nós estamos fazendo? Somos filhos de Abraão, temos aliança com o Senhor. Olha para esse lugar, não tem nada. Somos acostumados a oferecer bodes, ovelhas ao Senhor. Nossos pais viram coluna de fogo, coluna de nuvem, mar abrindo, rio abrindo, e nós vamos ficar aqui nesse banco seco,
de joelho. Aí alguém levantou e disse: pois eu não vou. Sou filho de Abraão. Tem que ficar aqui não. E olha que tem gente aqui que nem é filho de Abraão. Aí Isaías diz assim, ó: porque transbordarás. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada. Tem um povo que tinha uma aliança com Deus. Deus andava com eles, andava. Mas agora o Espírito pergunta: cadê os desfilhados? Cadê aqueles com os quais eu não fiz uma aliança com seus pais? Cadê aqueles que não têm uma descendência para dizer: sou filho de pastor, sou neto de pastor, sou bisavô, sou bisneto de pastor? Cadê aqueles que não são descendentes de judeus? Cadê os órfãos? Cadê os desprezados? Cadê eles? Traz para o cenáculo. Eles não vão ver coluna de nuvem, não. Eles não vão ver coluna de fogo, não. Eles não vão atravessar Mar Vermelho, não. Mas se cumprindo o dia de Pentecoste, veio do céu um som, como de um vento veemente, que quer dizer forte, e impetuoso, poderoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, assim como nós estamos. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, quais o Espírito Santo concedia a cada um, para que falassem. E todos, crianças, e todos, idosos, e todos, mulheres, e todos, homens, foram cheios do Espírito Santo. Filhos, eu vos escolhi para que vades e dê frutos, e que o vosso fruto permaneça. Quem é que vai fazer brotar? Ele. Quem é que vai fazer florescer? Ele. Quem é que vai fazer frutificar? Ele. Quem é que não vai deixar o fruto apodrecer? Ele. Quem é que vai segurar o galho nas estações secas? Ele. Quem é que vai segurar o galho no alagamento? Ele. O Espírito, doce Espírito. É por causa do Espírito de Deus que temos vida. É por causa do Espírito de Deus que somos igreja e não ajuntamento. É por causa do Espírito que isso aqui é um culto e não é uma reunião social. É por causa disso que aqui é casa de oração e não só um templo de 4 paredes. É por causa do poder do Espírito Santo. Ele entra na mente. Ele transforma a mente. Ele entra no coração. Ele cura o coração ferido. Ele transforma o coração de pedra. Ele coloca um coração de carne. Ele cura ansiedade, depressão. Ele coloca de pé o crente. Ele te leva para o quartinho de oração. Ele te envolve com seu manto de consolo. Ele deita a sua cabeça no ombro dele e diz: chora porque você já vai cantar. Ele vai aonde a tua voz não alcança. Vai na sarjeta. Ele também vai naquele caderninho de sonhos, cheio de projetos, e anula tudo. E diz assim: agora, tu és minha,
agora tu és meu. Ele vai até onde você não pode ir. E ele toca no teu útero espiritual e diz: eu colocarei uma semente que vai florescer. Eu vou colocar nas suas mãos unção de cura. Eu vou colocar nos seus pés aflição para sair andando e pregando. Eu vou colocar no seu coração a chama acesa. Eu vou colocar na tua mente entendimento. Eu vou colocar nos teus lábios um novo cântico. Eu vou colocar alegria na tua alma. Porque eu habilito a gerar. Ele te habilita a gerar de novo. O Espírito de Deus vai tirar a conformidade de gente aqui. Ele vai te tirar da conformidade de dizer: eu tô cheio. Ele diz: você não está ainda não. Eu vou te encher tanto que você vai transbordar. Você não vai caber dentro do lugar que eu te plantei mais. Vou te arrancar, te levar para um lado e para o outro como vento. Porque eu te vou fazer você transbordar. E fica tranquilo, porque quando você retornar, eu não mandei firmar a estaca. Tua casa vai estar firme. O Espírito de Deus está me dizendo: meu horário já venceu. O Espírito de Deus está me dizendo: é noite de ativação ministerial de gente que parou, de ampliação ministerial de gente que cansou. Qualquer ordem, canta estéreo. Canta um cântico de júbilo estéreo. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Quem consegue orar em línguas espirituais, que haja barulho de línguas estranhas neste lugar. Ó Espírito de Deus, essa casa é tua. Toma este lugar com a tua presença agora. Canta estéreo, canta estéreo, canta estéreo, canta estéreo. Você não vai descer a sepultura antes de ver o fruto. Canta estéreo. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Esse mergulho no oceano do Espírito, ele cura. O Espírito de Deus está curando feridas antigas em mulheres aqui. Mergulha. Espírito, Espírito,
Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que aonde a planta dos teus pés pisar, seja teu. Escuta aqui, inferno. Nós não geramos filhos para te povoar. Nossos filhos são herança do Senhor. Escuta aqui, diabo. Nossa família é do Senhor. E ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo Ele estabeleceu comigo uma aliança e aguardará até 1000 gerações. Minha terra pode estar seca, mas eu vou continuar cantando, porque fiel é o que prometeu, o qual também o fará.